Muito boa noite, está no ar o Faça o Seu Juízo, espaço da TTV, em que fazemos análise dos factos que marcam a atualidade do dia, da semana e também do mês. Eu sou Clemente Carlos e é um prazer estar consigo. Nesta edição temos várias notas que vamos aqui analisar junto a si, estimado telespectador e também internauta ligado a nós através da página do Facebook. De recordar que a nossa página principal foi vítima de um ataque cibernético, entretanto estamos conectados por uma página provisória designada Tua TV. E esperamos que nos venha seguir, partilhar os nossos conteúdos e também comentar de modo a aumentar o nosso nível de engajamento. Naturalmente não estou sozinho, ao meu lado esquerdo, Abdul Gafur, lado direito, Hélio Nhantumbo. Hoje começo consigo, Nhantumbo, boa noite, é bem-vindo, portanto, à TTV e também ao Faça o Seu Juízo. Muito boa noite, Clemente Carlos, muito boa noite, Gafur, meu colega de painel, boa noite a todos aqueles que se encontram lá em casa, boa noite a todos aqueles que fazem possível este programa e dizer um bom final de semana a todos os moçambicanos e que haja prudência. Muito bem, Gafur, boa noite, é bem-vindo ao Faça o Seu Juízo. Cordiais saudações a todos os telespectadores. Em primeiro lugar aqui o meu colega Clemente Carlos e também o Hélio Nhantumbo. Cordiais saudações a todos. Muito bem, Gafur. E também, Nhantumbo, temos então alguns assuntos aqui alistados, espero que o tempo não seja suficiente. Parece que nos últimos dias o tempo tem sido um grande empecilho, um grande desafio para nós, mas vamos aqui, à medida do possível, tentar abordar estas matérias, portanto, de forma aprofundada e contar naturalmente com a sua participação, estimado telespectador, mais à frente nesta edição. Poderá também deixar aqui o seu parecer. Vamos começar com a nota de número 2, atenção, Regi, número 2, analista que questiona, portanto, a atitude de Venâncio Mondlane no que diz respeito à sua participação no DNI, Diálogo Nacional Inclusivo, uma vez que Venâncio Mondlane, de alguma forma, fez alguma pressão para fazer parte deste diálogo. Entretanto, já sendo integrado na qualidade de membro do Conselho de Estado, este questiona, portanto, vamos dizer, a seriedade deste órgão, traz algumas propostas e também faz uma crítica pública ao enviado especial da União Europeia. Portanto, é nota de número 2. Atenção, colegas, agradecia que pudesse connosco partilhar esta imagem que nos chega, portanto, pode ser mesmo em tela cheia, não faz mal, do Jornal Evidências, o meu colega Ormadino Omar, que tem, portanto, nos trazido estas abordagens. Vamos mesmo comentando em cima desta imagem. Nhantumbo, podemos começar consigo. Como é que vê os pronunciamentos deste analista que foi entrevistado aqui, portanto, no Integrity Magazine, uma revista jornalística, onde diz haver aqui uma espécie de incoerência, segundo, portanto, este entrevistado do nosso colega Ormadino, este entrevistado da revista Integrity, diz haver aqui certas incongruências da parte de Venâncio pelo facto de ter aproximado ao diálogo e mais tarde criticado a este mesmo diálogo. Na sua ótica, Venâncio Mondlane devia ter tido uma postura menos de ataque e mais de cooperação com os seus pares a nível, portanto, do Conselho do Estado, ou acha que Venâncio está no caminho certo, pese embora integrando o Conselho, também fazendo essas críticas acesas? Como é que vê? Qual é a análise que faz, então? Olha, mais uma vez, boa noite. Primeiro dizer que estamos diante aqui de um assunto muito complexo. Estamos a falar aqui de um assunto que mexe com um país que mexe com mais de 30 milhões de habitantes. É a vida do país que está em causa e deve-se levar este DNI, que é o Diálogo Nacional Inclusivo, com toda a sinceridade, com toda a legitimidade, porque se nós falharmos aqui, estamos a dizer que estamos a adiar aquilo que é a paz do nosso país. Indo concretamente para a questão do Venâncio Mondlane, eu compreendo que em algum momento ele foi ter com o Presidente da República, não é? Para que ele estivesse dentro do Diálogo Nacional Inclusivo, não somente na qualidade de membro do Conselho de Estado, mas sim como presidente do partido Anamola. Por quê? Porque o Presidente da República há bem pouco tempo aprovou aquilo que é o pacote do Diálogo Nacional Inclusivo, da Comissão Técnica, dos indivíduos que se farão presentes na Comissão Técnica. A Comissão Técnica é uma comissão organizadora, que quem está a liderar esta Comissão Técnica é o Partido Frelimo, a seguir temos o Podemos e depois os demais partidos do Muxanga, que é a Nova Democracia. Então,
neste âmbito, já começamos aqui a ter um entendimento de desconfiança. Ou seja, estamos a dar continuidade àquilo que foi os outros diálogos de paz que se procurava trazer para este país. Na altura não era o Podemos, na altura era o partido Renamo. Hoje Podemos ocupa a sua segunda posição do partido mais votado, tanto na própria Assembleia da República. Mas nós temos que compreender que, a partir do momento em que começamos a partidarizar um diálogo nacional inclusivo, os frutos provavelmente podem não ser aqueles apetecíveis aos moçambicanos. Porque eu, em primeiro lugar, quando tive esta ousadia de perceber aquilo que é o preâmbulo do diálogo nacional inclusivo, não fiquei nada satisfeito. Por que é que tem que se colocar somente os partidos políticos na dianteira? Nós temos que compreender o que significa político, o que significa sociedade civil e o que significa religioso. Então, eu quero aqui chamar a atenção mais uma vez que este diálogo já começa a trazer aqui algumas nuances, algumas desconfianças, porque o político é aquele que, antes de pensar no povo, muitas das vezes, ele pensa nele. E não obstante a questão da qualidade da política em que é feita aqui no país, nós compreendemos que muitas das vezes não traz aqui uma mais-valia para os moçambicanos. Está a fugir ligeiramente da questão. Eu perguntava, concorda com a crítica que é feita neste jornal, nesta publicação, ou está de acordo com esta crítica? O entrevistado do Integrity diz que Venâncio Mondlane caiu numa espécie de contradição. Ele fala aqui de incongruência, o que é contradizer-se, quando diz que, por um lado, Venâncio Mondlane criticou a sua não integração neste órgão e, a posterior, uma vez fazendo parte, Venâncio Mondlane vem ao público e diz que este órgão não é eficaz, não está a trazer, portanto, aos moçambicanos aquilo que os moçambicanos realmente precisam. Em outras palavras, ainda não percebeu a eficácia, portanto, do Conselho de Estado. E o mais grave ainda é a crítica que Venâncio Mondlane lança, portanto, ao enviado especial da União Europeia, dizendo que este senhor não representa os 27 países daquele bloco, uma vez que na sua digressão, no seu périplo pela Europa, Venâncio Mondlane foi recebido por alguns partidos que até defendiam, de alguma forma, aquela que era a visão de Venâncio Mondlane, segundo ele mesmo na qualidade político, pelo que nos trouxe como relatório aqui em Moçambique. A questão é, a crítica que este senhor faz desta alegada incongruência na ótica de Nhantumbo tem razão de ser, ou houve um equívoco da parte deste analista quando diz que Venâncio Mondlane caiu em contradição? Como é que vê, como é que analisa este facto em particular? Sabemos muito bem que o Nhantumbo domina este assunto, este dossiê do DNI, Diálogo Nacional Inclusivo, mas agora queremos saber como é que vê esta crítica que o Integrity está a trazer. Nhantumbo, mais uma vez. Olha, eu primeiro procurei trazer aquilo que é a base para conseguirmos ir até o topo da compreensão daquilo que é a posição deste analista político da diáspora da Europa e aquilo que é a posição do Venâncio Mondlane no que diz respeito à suposta contradição. Okay. Ora, vejamos, se nós compreendermos o início desta narrativa, vamos compreender que Venâncio Mondlane em nenhum momento queria fazer parte de qualquer que seja o órgão de soberania deste país. Okay. Mas no desenrolar do tempo, naturalmente que o ser humano tem a capacidade de redimir-se ou de compreender que provavelmente este caminho que eu estou a seguir pode não trazer aqui aquilo que é uma resposta. Por quê? Porque o Venâncio Mondlane hoje já carrega um peso, já carregava um peso, mas agora carrega muito mais ainda o peso a partir do momento em que o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, acabou chancelando aquilo que é o partido Anamola. Então, estamos aqui a dizer que o Venâncio Mondlane agora tornou-se presidente de um partido. Okay. Outrora, o Venâncio Mondlane era o segundo homem mais votado a nível nacional. Então, isto não lhe dava muito espaço como está-lhe a dar hoje na posição do presidente do Anamola. Então, há certas pretensões aqui que provavelmente ele poderia não ter na altura que era pura e simplesmente o segundo candidato mais votado, que ele agora começa a perceber que na posição em que ele se encontra é necessário ele fazer parte desta integração
de uma forma efetiva. Por isso que a questão do Ana Mola estar ausente na comissão técnica já traz aqui uma desvantagem para o próprio Ana Mola, para o próprio Venâncio Mondlane. Por quê? Porque o Venâncio Mondlane, sendo um estratega político, ele já compreende que na comissão técnica haverão aqui assuntos técnicos, porque qual é a missão da comissão técnica? A missão da comissão técnica é exatamente observar aqueles aspectos técnicos e tecnocratas deste evento, ou seja, do diálogo nacional inclusivo. Então, com a ausência da Ana Mola, será aqui uma espécie de um peixe fora do mar. Então, é preciso que se compreenda esta mobilidade, esta maneira de pensar e de agir do Venâncio Mondlane. Naturalmente que o analista político deste país europeu, ele tem o seu posicionamento e não podemos aqui aparecer e dizer que ele está errado. Mas nós temos que compreender que na vida há certas decisões que eu posso tomar hoje, mas amanhã eu compreender que não, esta decisão aqui, ela não pode continuar imutável, tem que ser mutável, ou seja, eu tenho que mudar aquilo que é o meu posicionamento. Por quê? Compreendemos que a política é um jogo de xadrez. A política é um xadrez. E no xadrez nós temos que colocar sempre a nossa consciência a pensar. Nós temos que ser proativos em função daquilo que se pretende. E não obstante, compreendemos nós que este diálogo nacional inclusivo, naturalmente, que já está a trazer aqui as suas nuances. E isto chama a atenção de um visionário como Venâncio Mondlane. Okay. Porque, eu volto a repetir, a não presença de Ana Mola no Conselho Técnico, da Comissão Técnica, do Diálogo Nacional Inclusivo, coloca aqui na posição de desvantagem. Então, aqui há este contrassenso, aparentemente, mas é preciso com que o Venâncio Mondlane ele procure um meio termo, porque ainda há espaço, porque o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, disse muito bem que o pacote não está fechado, existirão mais pessoas, homens, tanto da sociedade política, tanto da sociedade civil, tanto religiosos, que vão fechar este pacote. Então, neste pacote, ainda como está em reticências, ainda não tem um ponto final e basta. Então, o Venâncio Mondlane aqui vai dando aquilo que é o seu potencial político para ver se consegue ter um enquadramento dentro da comissão técnica. Então, o analista em alusão chama-se Marcos Alberto e vou citar aqui parte dos seus dizeres que diz que este contraste seria apenas um erro técnico se não fosse constante. Venâncio Mondlane vive de oscilação entre súplica e insulto. Proclama-se indispensável ao processo, mas quando não é incluído, trata de sabotar a credibilidade do diálogo. É como se dissesse, se não for comigo, não será com ninguém. E na sua ótica, Gafur, como é que vê os comentários aqui, portanto, deste analista, chama-se Marcos Alberto, que critica, portanto, o posicionamento de Venâncio Mondlane, uma vez que este fez alguma espécie de, vamos dizer, mostrou a sua indignação ao não ser integrado no diálogo nacional inclusivo, e agora que faz parte, Venâncio Mondlane não viu grandes novidades, trouxe aqui as suas críticas. Para o Marcos Alberto, este comportamento revela alguma incongruência da parte de Venâncio Mondlane. E na sua ótica, o Venâncio Mondlane tem ou não razão de criticar o diálogo nacional inclusivo? Mais uma vez, cordiais saudações. Na minha opinião, Venâncio Mondlane está dentro da razão dele. Okay. E mais uma vez, isso cheira-me a perseguição. Neste caso, o Venâncio Mondlane é um ser, um indivíduo que move massas, tanto nas suas palavras, nas suas atitudes, tudo quanto tem feito o Venâncio Mondlane, até então, nada sai fora do limite. É tudo em prol benefício do povo moçambicano. E bem haja, já agora, mais uma vez, felicitar, parabenizar o ilustre Venâncio Mondlane por ser um membro do Conselho de Estado. Está de parabéns por isso. E o que está a faltar é que não tem nenhuma relevância. Para mim, isso cheira-me a querer provocar a pessoa do Venâncio Mondlane.
mais uma vez dizer, tomem vergonha na cara, deixem o Venâncio Mondlane gozar daquilo que é os seus ideais. Como cada um dos moçambicanos tem esse direito, ninguém é isento de ter esse direito de gozar da sua livre, espontânea vontade. O Venâncio Mondlane, não estou a ver nenhum erro aqui. A única que eu posso dizer, mais uma vez, é que há indivíduos provocando, perseguindo o ilustre Venâncio Mondlane. Por favor, vamos fazer outras atividades que servam para o nosso benefício e não para prejudicar um cidadão moçambicano que é o nosso irmão Venâncio Mondlane. Por favor, parem com isso. Muito bem, também temos, colegas, o pronunciamento de Edson Cortés, que diz que o diálogo inclusivo é uma fantasia. Para além desta notícia do Venâncio Mondlane, o Integrity também escreve sobre o responsável do CIP, não é? O presidente daquela organização, aí está o Edson Cortés, que também escreve que o diálogo político em curso é uma fantasia. Então, de volta consigo, é sobre o mesmo assunto. Primeiro observamos na ótica de Venâncio Mondlane, agora é na ótica deste, portanto, que é o líder do CIP, Edson Cortés, que também vem ao público e diz que não vê, pelo menos na ótica dele mesmo, não é? Não vê aqui algum benefício, vamos dizer, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de eficácia deste diálogo político em curso, naturalmente, que é o DNI, o Diálogo Nacional Inclusivo. Nhantum, como é que vê os pronunciamentos do Cortés? É importante voltarmos à gênese deste diálogo. Por que é que este diálogo ele está sendo promovido, o Diálogo Nacional Inclusivo? Primeiro, dizer que não é um propósito do Partido Frelimo trazer este diálogo moçambicano. Okay. Este diálogo advém das manifestações em que o país vivenciou. Os contestatários, os manifestantes, é que fizeram pressão ao governo do dia para que houvesse um momento de reflexão, um momento de uma sentada e trazer-se aqui as respostas moçambicanas para se acabar com aquilo que é as desigualdades, aquilo que é o enriquecimento em detrimento de um certo povo moçambicano. Uns têm, outros não têm, outros cada vez mais ricos, outros cada vez mais pobres. Então, este diálogo visa essencialmente procurar trazer aqui aquilo que é uma estabilidade a nível social, a nível político. Então, esta visão de Edson Cortés, eu não quero me associar no pensamento dele, mas é um pensamento meu. Ora, vejamos, a partir do momento em que a comissão técnica ela tem como o seu pontapé de saída os partidos políticos e o Partido Frelimo é que está na dianteira, e depois temos o Podemos, e depois vem a Nova Democracia, e aí já começa a trazer aqui uma desconfiança. Quem foi que disse que Moçambique é dos políticos? Onde é que estão os acadêmicos? Onde é que está a sociedade civil? Onde é que estão os religiosos? Não existe nenhuma formação, não é, que diz que o político é que tem que estar em frente de tudo aquilo que acontece dentro de uma nação. Naturalmente que o político é aquele que concorre para gerir o Estado moçambicano. Mas em países sérios, quem coloca de pé um país não é o político, mas sim são os tecnocratas e que são os acadêmicos. E os religiosos têm aqui um papel proeminente a fazer dentro de uma determinada nação, que é trazer a parte da ética, a parte da moral, a parte da boa consciência. Então, estamos aqui a dizer que a partir do momento que se coloca os políticos em frente dos destinos do DNI, começa a trazer aqui nódoas nesta camisa que aparentemente era uma camisa genuína branca. Mas compreender também aquilo que é a visão do Partido Frelimo, porque eu dizia aqui uma das vezes que não é a vontade do Partido Frelimo trazer aqui um diálogo nacional inclusivo, porque o diálogo nacional inclusivo, se realmente ele for genuíno, vai mexer aqui com várias elites neste país, elites que estão a controlar aquilo que é o país, Moçambique, que estão a controlar aqui os recursos, porque o Diálogo Nacional Inclusivo é exatamente para criar aqui uma distribuição equitativa daquilo que é a riqueza em Moçambique. Agora, resta saber se os homens que estão em frente dos destinos deste país, os generais na reserva e todos aqueles que um dia foram presidente deste país, estão dispostos em pegar tudo aquilo que eles
acabaram monopolizando neste país em prol do bem-estar dos moçambicanos, porque este é um dos indicativos do diálogo nacional inclusivo. Por quê? Porque uns têm muito e outros não têm. Então, este diálogo nacional inclusivo, ele vai trazendo aqui aquilo que é a sua deficiência, porque zela por alguns que acham que não podem ser descortinados, não podem ser aqui fiscalizados, porque acham que este país é deles, porque nós lutamos para a independência deste país, então temos mais direitos em função dos demais. Aqui estamos diante de um diálogo nacional inclusivo que já começa a trazer aquilo que são as suas fragilidades, porque mesmo a própria sociedade civil, nós temos que ver a qualidade dos indivíduos da sociedade civil que se farão presentes neste diálogo, porque existem tantos homens camuflados que vão aparecer aqui como boas ovelhas, mas de ovelhas não tem nada, serão lobos e vão chancelar aquilo que é o prato predileto dos políticos, porque o político, antes de olhar para o Estado, ele olha para o seu partido. Aqui está a diferença entre o político e o tecnocrata. O tecnocrata é científico, ele trabalha em função daquilo em que a ciência vai lhe dar como resposta, mas ali nós entendemos que os políticos é que estão em frente daquilo em que é a visão do Conselho Técnico. E não obstante, nós já tivemos situações iguais a estas na altura da Guerra de 16 anos de estabilidade entre a Frelimo e a Renamo. Cometemos este erro de pensar que poderíamos resolver os problemas do país usando o falecido presidente de Dhlakama e o presidente Chissano. Mas hoje está provado com A mais B que estes dois sentaram, mas não trouxeram aqui nenhuma resposta. Sempre que a Frelimo passava a perna, a Renamo zangava-se e as matas. Por quê? Porque foi um assunto que foi resolvido a dois, não foi um assunto abrangente. Hoje compreendemos que entre a Frelimo e a Renamo, naturalmente que hoje a Renamo já não é o segundo partido mais votado, é o Podemos, mas ainda continua o partido Renamo a gozar de hegemonia em vários pelouros do Estado, em função daquilo que é o número de membros do partido Renamo que devem estar em frente dos destinos deste país. Quer dizer, é um Estado que foi partidarizado à moda Renamo e à moda Frelimo. Por quê? Porque o diálogo nacional inclusivo, antes não tinha este nome, era um outro tipo de diálogo, mas a gênese é esta, de conversar e trazer resposta para Moçambique com políticos. E hoje nós compreendemos que a questão da Renamo, ela foi desmontada com o governo do presidente Nunes, na altura, com o presidente o Sufo Momade, e hoje o Sufo Momade passa a vida a chorar do partido Frelimo, porque acha que a Frelimo não está a cumprir com aquilo em que a Renamo e a Frelimo um dia sentaram para o bem-estar deste país. E na verdade não é o bem-estar deste país, é o bem-estar... O que exatamente é que acordaram estes dois partidos, a Renamo e a Frelimo? Olha, são vários pacotes. Tem assuntos que vieram para nós e tem assuntos que não vieram. A questão do DDR, por exemplo, é um assunto claro. A questão da CNE, colocar o primeiro presidente de um determinado partido em frente dos destinos da CNE e colocar o segundo presidente de um determinado partido em frente da CNE. Estamos aqui a falar do Dom Matzini, estamos aqui a falar do Dr. Mazanga. Quer dizer, isto é fruto de partidarização do Estado. O Mazanga não está ali porque é um indivíduo que o Estado moçambicano, quando falo do Estado moçambicano, falo dos moçambicanos, achou o Mazanga a pessoa certa para ser o segundo, o número 2 da CNE. Não. Isto é fruto de acordos políticos obscuros que foram feitos, que fizeram com que Mazanga estivesse como número 2 na CNE. Então, nesta senda, se continuarmos com este pensamento, naturalmente que vamos ter resultados iguais a estes de colocar indivíduos que vão zelar primeiro para os interesses partidários e não para os interesses do Estado moçambicano. Porque aqui no DNI, o que nós queremos são os frutos para o Estado moçambicano e não frutos para um grupinho de pessoas. O que é um partido? O partido é uma organização política que zela pelos seus interesses e concorre para um determinado Estado para gerenciar esse Estado.
Estado somos nós. Partido hoje pode não existir, mas Estado sempre vai existir. Por quê? Porque a questão demográfica, os moçambicanos sempre vão nascer e sempre a geração vai ela mudando de tempos em tempos e o Estado assim vai se mantendo. Então, há uma necessidade de nós compreendermos que é preciso incluir todos aqueles em que nós compreendemos como moçambicanos que vão nos representar e não podemos pensar que os políticos são os mais sábios, os políticos são os que têm maior capacidade de analisar, de escrutinar e de trazer aqui aquilo que é um bom pensamento para o crescimento socioeconômico deste país. Então, eu creio que é nesta visão que o Edson Cortés ele traz aquilo que é a sua narrativa e esta narrativa do Edson Cortés não foge muito da minha narrativa. Naturalmente que existem alguns outros painelistas, os outros analistas, cientistas políticos que dizem não, vamos esperar para ver aquilo que os frutos, aquilo que a árvore vai trazer dos seus frutos. Mas tem coisas que nós não precisamos de esperar para ver que tipo de fruto é que vamos ter nesta árvore. Nhantumbo, no Facebook o Salvador Machava diz, no meu ponto de vista, o verdadeiro debate que julgo que deveria ser de interesse nacional seria até que ponto este diálogo é verdadeiramente inclusivo. Sou da opinião que a inclusão neste diálogo é meramente cosmética. Por que digo isto? Em qualquer democracia temos o povo como o verdadeiro dono do poder, soberano. Não é diferente do nosso Estado. É constitucional que a soberania reside no povo. Entendo que o poder político, os partidos políticos derivam do povo, o que significa que o interesse do povo, da nação, deve estar sempre acima dos demais interesses. Olhando para a forma como está construída a Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, é um grande desrespeito ao interesse do povo. Não faz sentido termos 18 membros oriundos de partidos políticos e simplesmente 3, portanto, da sociedade civil. Devia haver uma igualdade representativa neste diálogo. Se possível, termos a maior parte na sociedade civil, visto que estes, no meu ponto de vista, não têm interesse direto nas decisões que brotarem deste diálogo, além de um Estado normal. A ter-se o maior número de membros de partidos políticos, corre-se o risco de secundarizar o interesse nacional em detrimento do interesse partidário. Muito obrigado, portanto, pela sua participação ao Sr. Salvador Machava aqui na plataforma de Facebook. Como sabe, faça o seu juízo a espaço de todos e também é do Gafur. Gafur, como é que vê então os pronunciamentos de Edson Cortés, que diz que este diálogo, inclusive na ótica do próprio, é sempre preciso deixar bem claro que é a opinião, portanto, do Edson Cortés, o líder da organização CIP, Centro de Integridade Pública. Nós, enquanto televisão, enquanto jornalistas, não estamos aqui para emitir opinião, mas sim para publicar aquilo que os analistas, os pensadores e os académicos têm a dizer. Na sua ótica, como é que vê estas palavras? Na minha ótica, Clemente Carlos, respondendo à questão, o Edson Cortés para mim está certo. Ok. Está muito certo. Este diálogo inclusive é uma farsa, na verdade. Enquanto Moçambique estiver sob o governo do Partido Frelimo, nada irá mudar. São anos e anos que já se passam no governo da Frelimo. E a Frelimo, até então, nada tem feito em prol do benefício do povo moçambicano. Acredita, há muita coisa. A Frelimo, na verdade, o que ela faz? Ela tenta controlar tudo quanto os pensadores devem dizer. Aquilo que lhes convém que seja dito é aquilo que deve ser dito, enquanto um país, para ser bem governado, não deve ser assim. Todos nós temos que ter uma linhagem, pensarmos não só no meu próprio ego, mas sim também pensar no próprio. São há mais de 50 anos, se não estou aqui em erro, em equívoco, claramente, se não estou aqui em erro, são 50 anos. A Frelimo até então, vou aqui dizer, não conseguiu produzir uma peça íntima.
e muita outra coisa. Nós precisamos ser doadas calamidades do país fora para aqui Quando Moçambique. Frelimo não produziu peça íntima, estava a falar de roupa. Claramente, até então, a Frelimo não produziu nenhuma peça, nem sequer peça íntima, a Frelimo não conseguiu produzir. E eles, olha, o partido deles está ali, o milho está ali, quer dizer, tem ali a cultura, mas quer dizer, não tem nada ali. Daquele milho, o que o povo moçambicano tem é só apenas as folhas do milho. O próprio milho, quem come é o próprio governo, a Frelimo. E nós, o povo, simplesmente, nos ajeitamos com aquelas folhas do milho, pilando e tentando comer algo que não é comestível. Porque devemos comer todos o milho. E eles apenas comem o milho, fartam-se, a sua geração toda fartam-se por causa daquele milho e nós não temos nenhum benefício. Então, este diálogo, inclusive para mim, claramente, eu concordo, não passa de uma farsa. Porque se não fosse uma farsa, claramente, tinha que ser cada povo moçambicano beneficiar-se dos nossos recursos que nós temos aqui. O que não está a acontecer, quem se beneficia é eles. Para este país avançar, eles devem sair do poder e colocar pessoas adequadas que possam zelar pelo povo moçambicano. O que lhes custa fazer? Quem entra, o Partido Frelimo neste caso, quem entra? Já sabe que eu tenho lá minha alimentação, tenho lá saúde garantida, tenho muitas e muitas regalias, mas quem é do contra Frelimo não tem nenhum benefício. É no hospital, é oprimido, você vai lá com seu filho doente, tem que ser cobrado um dinheiro. Por quê? Aquele médico até pode ter razão, mas o que acontece na verdade? É o dinheiro que ele cobra é para poder, porque o salário dele não chega. Ainda não chegou o salário, porque a Frelimo, quer dizer, em todos os setores, o partido que está no poder, que é da responsabilidade dar salário a todos, não consegue. É na polícia, é na saúde, é na educação. Todos os setores sempre atraso salarial. Por quê? Porque esses homens da Frelimo só pensam neles e não pensam no seu próximo. Olha, disse uma coisa. Há quem diga, Gafur, que os críticos nunca olham o lado bom, só estão para olhar os defeitos da Frelimo. Por que será? Sabe uma coisa? É da Escritura Sagrada. Quem pensa no próximo, pensa como Deus. Aquele que pensa no próximo, pensa como Deus. E quem não pensa no próximo, pensa no seu próprio ego. Essa pessoa tem comportamento do Sheitani, tem comportamento do Lúcifer, e que é exatamente a postura de cada membro do Partido Frelimo, porque eles pensam no seu próprio ego e nunca no próximo. Olha, se esse país é para avançar, tem que ser eliminada o partido todo da Frelimo, deve ser eliminada e dar a quem de direito. Neste caso... O que é que significa eliminar um partido? Olha, é tirar quem nada faz. Olha, se eu tenho minha hortaliça na minha casa e aquela hortaliça não me dá a horta que eu preciso, o que eu faço? Claramente eu vou tirar aquilo tudo e plantar outra coisa que possa me dar benefício. Agora, estamos há anos com o Partido Frelimo, nada vem, nada vai. É só opressão por causa essa fantochada desse partido. Até para mim, até, sabe, é perca do tempo eu dizer que Partido Frelimo é um partido. Aqueles não é nenhum partido, mas sim são um bando de larápio, prevaricadores, que só estão para prevaricar o povo moçambicano. De partido não tem nada. Muito bem, Gafur, muito obrigado pela sua participação. Vamos agora pedir aos colegas que venham disponibilizar o terminal, pelo menos para 2 telespectadores também. São bem-vindos aqui ao nosso debate. Se calhar um membro da Frelimo. De recordar também que os nossos convites têm sido extensos a alguns membros do Partido Frelimo, mas que infelizmente não se têm mostrado disponíveis nos últimos tempos para estarem aqui. Tenho recebido algumas críticas na plataforma do Facebook, como quem diga que nós não damos espaço a quem seja do Partido Frelimo. Não é verdade. O nosso espaço está aberto. Mais uma vez quero reiterar e posso até deixar aqui o terminal. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp para fazer parte aqui do nosso programa, 87-537-8421. 87-537-8421 é o número, portanto, para entrar em contato.